antes de completar 13 anos de idade, em 1938, precisamente no mês de fevereiro, ainda aluno do liceu, eu li uma tarde o jornal O Povo. Era um jornal que havia os matutinos e os vespertinos. O Povo era um jornal vespertino. Eles estavam estampados na primeira página, em pequena nota, abrindo um concurso para repórter do Povo. E eu resolvi, com a ousadia de menino mesmo, de fato de liceu, me apresentei na redação e fui recebido por uma pessoa que dava a impressão de ser a mais influente do jornal. E eu a ela me dirigi, que era exatamente o redator-chefe, Paulo Salazar, um homem inteligentíssimo, mas muito nervoso, assim, um temperamento muito agitado. E o Paulo disse: menino, isso aqui não é concurso para jardim de infância, não. Eu vi aqui uma figura muito serena, sentada à mesa, e era precisamente Demócrito Rocha, que se voltou para o Paulo e disse: Paulo, deixa o menino se inscrever. Fiz a prova, quando no dia seguinte trouxe, perguntou quem havia escrito sobre aquele assunto. Aí foi lendo. Aí eu imediatamente, é o meu trabalho. Ele me disse: olha, você vai ser repórter, me entregou um passe de bonde, aquilo para mim foi ótimo. Você vai ter transporte de manhã, de tarde, de noite, a hora que precisar, gratuitamente. Repórter do jornal O Povo. Vai receber também um permanente de cinema, no cinema Majestic e Moderno. E mais, fazer reportagem e ainda tem uma mensalidade. E digo o seguinte: você é muito meu menino e pode ter muito futuro nesse jornal. Demócrito Rocha foi a figura de jornalista que mais me impressionou. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Una, Iracema, Graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguari, vida aqui. Terra judia, cigana, verso carcamana de Prebistim. Fogo de berço arabesco, afresco de pirlipim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara, olha pro crato, a princesa de trança e trancelim. Ai, ai,
Não vou cantar um fox blues, nem vou dizer I love you. Eu sou moreno brasileiro, por isso mesmo verdadeiro. A literatura brasileira tem como marco inicial os sermões do padre jesuíta José de Anchieta, ainda no século XVI. Mas é somente com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, que a história da imprensa brasileira começa. Eu já não sou assim. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal publicado em território nacional. O periódico era composto principalmente de comunicados do Império para o resto da população. Não gosto de ópera por melhor. O Ceará nunca mais teve na sua imprensa um Demócrito Rocha. Vejam bem que o bote de matar o couro. É melhor que uma falsa lenta e cheia de choro. Demócrito Rocha nasceu em 14 de abril de 1888, na pequena cidade de Caravelas, no interior da Bahia. Era filho de João Rodrigues da Rocha e de Maria da Glória. Ele perdeu os pais muito cedo. O pai com 2 anos de idade e a mãe com 5 anos de idade. No caso, a avó materna e os filhos, dentre eles a tia Delfina, que assumiu muito o papel da mãe de Demócrito Rocha, era uma família muito humilde, era uma família modesta, com poucos recursos, o que fez com que Demócrito Rocha, quando alcançou os 12 anos, decidiu trabalhar. Em 1900, ele decide, juntamente com o irmão Heráclito e com a sua tia Delfina, a irem para Aracaju, onde morava uma tia com melhores condições financeiras, que era a tia Coco. E exatamente lá, em Aracaju, ele teve a oportunidade de, por condições melhores, terminar os estudos e também conhecer a língua do Esperanto, que foi uma coisa que desde o começo o impressionou muito, essa coisa de ter uma língua universal. O Esperanto naquele tempo estava em pleno florescimento. E aqueles que sabiam falar Esperanto se comunicavam praticamente com o mundo todo. A gente percebe já que Demócrito Rocha tem essa paixão pela comunicação, essa vontade de ir além do seu espaço. Naquele tempo, ela se tornou o que hoje nós chamamos o inglês. O inglês hoje é a língua universal, era o Esperanto. Em Aracaju, apareceu a oportunidade de fazer um concurso público para ser telegrafista. E ele gostava de telégrafo também pelo sentido de gostar de comunicação. E fez o concurso público, queria ter um emprego, né? Só que esse concurso público era para trabalhar em Fortaleza. Trabalhou em alguns municípios do interior, mas foi aqui que ele se fixou. E foi aqui que ele desabrochou como um grande jornalista. Era um rapaz jovem, um pouco mais de 20 anos, mas não tinha dinheiro, mas com a forma de ser dele, que era uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, carismática, ele facilmente fez amigos. Apareceu como poeta, foi um grande poeta, foi da primeira turma de odontologia daqui da nossa faculdade. Além do mais, pelo que eu soube, ele era um homem impulsivo, quer dizer, ele tinha os seus rompantes. Em 1915, alguns anos depois da chegada dele, ele estava passeando no passeio público, que era o local privilegiado da cidade, onde as pessoas iam de vários segmentos e de classes, iam olhar o mar, o pôr do sol e se encontrar, era um ponto de encontro conhecido na cidade, e ele se encantou com uma moça que passou por ele, uma moça bonita. Ele se encantou com a beleza, ficou fascinado. Então ela andava com um chapéu, com uma pena alta, ela era alta também, né? No meio daquela multidão, ele passou a persegui-la por meio desse chapéu, dessa pena alta, ele seguia a pena. Essa moça era Creusa do Carmo, que seria futuramente
a sua esposa. Em curto espaço de tempo eles casaram, né? Ele foi assim, um conhecimento rápido e um casamento rápido. Isso em 1915, era o período de seca, foram morar em Iguatu e ela engravidou. Engravidou da primeira filha, Albaniza, mas voltou para Fortaleza para que a Albaniza nascesse. E nos anos seguintes nasceria a segunda filha, que é a Lúcia. Conta-se que ele era muito atencioso com elas, com os estudos delas. Ele gostava de ler para elas, né? Ele tinha esse hábito de acompanhá-las. Talvez por isso que no futuro vai se perceber esse grande amor que as filhas tinham pelo pai. Eram 3 mulheres apaixonadas pelo Demócrito Rocha. Era a Dona Albaniza, Dona Lúcia e Dona Creusa. Eram mulheres extraordinárias. Inclusive, ele torcia por um time de futebol e elas eram por outro. Inclusive, o fato de ser influenciado com os próprios hábitos deles. Elas eram corajosas como ele, elas eram também muito objetivas e ele era uma pessoa muito determinada. Ele era um idealista, né? Defendia a liberdade e era um homem que tinha muitos sonhos. São mulheres muito inteligentes, mas muito mandonas. Quando toda mulher que se preza deve ser mandona, viu? O florescimento da imprensa no Ceará aconteceu entre 1870 e o fim do Império, em 1889. Naquela época, estudantes, maçons, grupos religiosos, políticos, entre tantos outros, imprimiam no papel suas opiniões e visões de mundo. Os assuntos variavam e a circulação desses periódicos não se limitavam apenas a Fortaleza. Baturité, Viçosa, Paracuru e tantas outras tinham seus jornais, que traziam letras e discursos caprichados de escritores como Pape Júnior, Justiniano de Serpa e Francisca Clotilde. Demócrito Rocha era muito comunicativo, né? Ele era curioso, gostava de saber das coisas. E se sabia das coisas naquela época, já que não existia televisão nem rádio, era na rua. Então ele gostava muito de estar nos bares, nos restaurantes, nas praças, até em bondes, que era onde se sabiam das novidades da cidade, o que estava acontecendo, as crises, os conflitos. E ele era um polemista, ele gostava muito de conversar, de polemizar e tal. Então ele gostava de estar na rua. Não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer, e era sempre cercado de amigos. O natural daquele tempo dos boêmios era a bebida. Ele não era de bebida, ele era de noite. Da noite, do papo que ia até muito tarde. Muitas vezes, a Creusa do Carmo, ela mandava as 2 filhas pequenas ainda para buscar o pai nesses bares, nesses restaurantes. E principalmente quando ela sabia que ele estava passando por algum problema de conflito. Ou seja, ela acreditava que quando as meninas chegavam, ele mesmo se recuava, ou então as pessoas respeitavam porque eles estavam diante de crianças. Desde 1919, aconteciam saraus literários, encontros literários no Salão Juvenal Galeno, na casa do poeta Juvenal Galeno. Demócrito Rocha, vez ou outra, costumava estar presente. Ali, na realidade, se reuniam grandes intelectuais, inclusive colegas e amigos de Demócrito Rocha. Entre eles, Raquel de Queiroz, que era, embora fosse mais nova, mas era uma pessoa muito querida pelo Demócrito. Ele se tornou uma figura muito querida e entrou no mundo político. Quer dizer, ele exerceu o mandato, foi para o Rio de Janeiro, etc. Mas parece que ele se encontrou no Ceará não como um funcionário público, mas como um jornalista que ele se tornou muito agressivo, muito combativo, e por isso ele sofreu agressões muito fortes, né? Em 1925, foi fundado em Fortaleza o jornal O Ceará, pelo jornalista Júlio Matos Ibiapina. E ele convidou Demócrito Rocha para trabalhar como colaborador dele no jornal. Demócrito Rocha, que passou a escrever como Barão de Almofala ou assinando como DR, ele começou a publicar uma chamada Nota do Dia, que fazia muito sucesso naquela época.
era considerada a voz do povo. De uma leitura agradável, atraente. Tanto que eu disse que as pessoas não só se orientavam pelo que ele dizia, mas ao mesmo tempo sentiam o prazer da leitura, porque despontava o homem de um estilo muito elegante, escrevia muito bem. E é extremamente atual. Os artigos dele daquela época, você pode pegar o mesmo artigo, mudando os personagens, e são temas absolutamente atuais. Obviamente, como ele era um denunciador, teve muitos inimigos. A cidade, antigamente, nos anos 20, anos 30, era, bem dizer, o centro da cidade. E o grande coração da cidade era a Praça do Ferreira. E era lá onde o Demócrito Rocha criou um hábito muito interessante, que era uma sociedade de banquistas. Ele simplesmente adotou um banco de praça e disse que aquele banco era o banco da opinião pública. Deu o nome àquele banco, convidava amigos para se reunirem naquele banco, era por cerca de 15 amigos, entre eles tinha médicos, tinha escritores, tinha advogados, comerciantes, tinha sempre um presidente, uma figura do presidente, secretário, ata, era como um grêmio, esse banco da opinião pública. E eles se reuniam às noites para poder, na realidade, saber o que estava acontecendo na cidade, qual era a opinião dessas pessoas, o que é que elas achavam disso, daquilo, para ele ter matéria-prima para a sua matéria de jornal. E grandes nomes estavam na praça. Para mim é muito tocante. Eu queria muito colocar um banco aqui na frente da Guanambi para que as pessoas pudessem vir sempre aqui, criar a essência do que aqueles homens criaram naquela época. Tinha um nível de discussão tão sofisticado, tinha tanta verdade, tanta inocência também. Né? As pessoas elas se comunicavam mais, elas se tocavam mais, elas brigavam mais, de um jeito mais visceral. Daniel Queiroz era amigo de Matos Ibiapina e um dia, estando aqui em Fortaleza, foi conhecer a redação do jornal O Ceará e levou a Raquel de Queiroz. Quando ela lá chegou, ela viu um homem sentado na mesa e ela perguntou: aquele ali é o Demócrito Rocha? A Raquel foi a primeira mulher a escrever em jornal. E ela começou a escrever Rosa de Queluz, se eu não me engano, ela tinha um pseudônimo, né? Porque não era comum mulher escrever. Demócrito Rocha achava que se tratava de uma mulher, né? Ou então mesmo talvez de um homem. Mas quando viu aquela garota, ficou impressionado. E ele, que não era muito ligado a essa questão de ter idade para assumir tanto isso, que nós temos vários casos de jovens que ingressaram no povo, ele convidou, ele era diretor literário, convidou Raquel de Queiroz para trabalhar com ele. E ela, durante algum tempo, trabalhou lá numa coluna do jornal O Ceará. Ela foi chamada novamente para trabalhar com Demócrito Rocha logo que ele fundou o jornal O Povo. Até a morte dela, ela se tornou uma colaboradora e era fã ardorosa do Demócrito Rocha, que ela chamava de irmão. Um fato que marcou a história de Demócrito Rocha foi em 1º de junho de 1927, ele vinha pela Major Facundo em direção à Praça do Ferreira e foi abordado por 12 oficiais. Deram uma surra nele, pontapés, bateram com rebenques e a população ficou horrorizada com aquela violência e tentou ajudar o jornalista Demócrito Rocha. Entretanto, eles ameaçaram com revólveres e ao final dessa surra levaram-no para o Foto Salles, que se localizava ali na Praça do Ferreira, para tirar uma foto com aquele homem ensanguentado. E essa história sempre foi contada para a gente e a gente sempre teve muito orgulho dele, né? Porque ele era uma pessoa que combatia a injustiça, combatia a violência e era muito corajoso. A população revoltada pegou o Demócrito Rocha e o levou para sua casa. E ele ficou na calçada da sua casa e as pessoas chegavam e faziam um verdadeiro comício em defesa desse jornalista. Que isso aí teve repercussão em todo o país. Este lado dele, eu acho que foi um lado que marca toda a família. É a coragem, a independência, a liberdade, uma pessoa combativa,
Ele era um líder. E a partir desse momento ele se tornou a grande figura jornalística da imprensa cearense. Essa tocaia sofrida pelo Demócrito Rocha, que marcou muito a sua história e fez com que as pessoas da cidade procurassem falar mais sobre o que estava acontecendo, isso foi um marco, também foi positivo porque provocou Demócrito Rocha a decidir a ter o seu próprio jornal. Era tão apaixonado pelo que ele defendia que, mesmo sem ter recursos, ele resolveu fundar o próprio jornal para defender melhores ideias. O próprio diretor do jornal O Ceará, o Matos Ibiapina, inclusive no editorial dele, parabeniza Demócrito Rocha por essa empresa, por montar esse jornal, que é o nosso jornal O Povo, que nasceu em 7 de janeiro de 1928. Foi uma luta muito grande, né? Eu lembro que meu avô, ele teve que fazer muitas concessões pessoais, né? Inclusive, ele vendeu assinaturas do jornal para 10 anos, para manter o jornal e para fundar o jornal. Pessoas colaboravam, iam para lá, faziam um serviço, outro, ajudavam a construir o jornal. Então foi quase que uma construção coletiva, né? De pessoas que acreditavam nas ideias dele, que acreditavam nele. Por isso que eu digo que ele era um líder nato, né? Todo mundo deu as mãos para ajudar o povo. O povo, não é, desde 1928 até hoje, o povo não é da nossa família. O povo é do povo. A gente aqui recebe informações da cidade de todas as áreas. As pessoas recorrem a gente porque elas confiam na gente. Isso não é de agora, foi desde sempre, né? E o nome do jornal foi um concurso público onde as pessoas escolheram o nome do jornal. E até hoje a gente não sabe quem inventou esse nome, o povo. Foi alguém do povo. Mas vejam só como ela está bonita hoje. A década de 20 simboliza o auge da Belle Époque no Ceará. Por que será que ela não quer? Nos seus clubes e encontros sociais, a moda parisiense se destacava nos sapatos, bolsas e produtos importados. Mas vejam só como ela está bonita hoje. Na literatura, as páginas dos jornais assumiam características de permanência. Os artigos deixavam para trás o tom de opinião e começavam a se dedicar às questões de cunho local, como a seca e os retirantes. Um ano depois da fundação do jornal O Povo, em 29, Demócrito Rocha recebe a visita de um rapazinho, estudante do curso de Direito, pedindo uma vaga no jornal. Esse rapazinho era Paulo Sarazate, que Demócrito Rocha olhava com bons olhos, porque era uma pessoa que também tinha problemas com o Moreirinha, com o governador do estado. Ele, inclusive, escrevia uma revista no jornal, juntamente com colegas, e ele já tinha sido preso, juntamente com esses colegas, por ter criticado os desmandos do governo. A partir daí, acolheu como seu sócio, né, como redator principal no jornal. E desde então passaram a ter uma amizade muito profunda, a ponto de Paulo Sarazate se tornar seu sucessor. Demócrito Rocha levou Paulo Sarazate, naturalmente, para sua casa. E nisso, Paulo Sarazate conheceu Albaniza. E a partir daí, eles passaram a namorar e, futuramente, ele se tornaria o genro de Demócrito Rocha. Estavam estampados na primeira página, uma pequena nota, abrindo um concurso para repórter do Povo. De farta de Liceu, me apresentei na redação e fui recebido por uma pessoa que dava a impressão de ser a mais influente no jornal. E eu a ela me dirigi, que era exatamente o redator-chefe, Paulo Sarazate, um homem inteligentíssimo, mas muito nervoso, assim, um temperamento muito agitado. E o Paulo disse: menino, está aqui, não é para crianças, não. Eu vi aqui uma figura muito serena, sentada à mesa, e era precisamente Demócrito Rocha, que se voltou para o Paulo e disse: Paulo, deixa o menino
se inscrever. Fiz a prova, no dia seguinte veio o Paulo Salazar, perguntou quem havia escrito sobre aquele assunto. Aí foi lendo. Aí eu imediatamente disse, é o meu trabalho. Demócrito Rocha era muito querido pelas pessoas, pelos amigos, né? Enquanto o jornal O Povo, ele passou a ter um destaque muito grande na cidade. Ele era a voz do povo. Uma edição do jornal, que eu acho que era uma edição de aniversário, grande, que tinha que sair, e que na hora estava faltando meia página do jornal. E a pessoa chegou lá, o chefe das oficinas, e disse, temos um problema, não tem tempo, nós precisamos fechar a edição e não tem matéria, está faltando meia página. Porque não tinha negócio de repórter policial, repórter social, etc. Então todos participavam de qualquer função que fosse designada. E o Demócrito, pelo seu talento, pela sua versatilidade, ele era um homem que tanto dirigia o jornal, tanto era o editor de jornal, como era o articulista. Se fechou numa sala, em uma hora ele escreveu o Rio Jaguaribe, que é um poema que emociona até hoje, né? Porque ele trata do problema da seca no Ceará. Para tapar um espaço e escreve o Rio Jaguaribe é uma artéria aberta, ele é gênio, né? Conclama as pessoas a trazer uma solução, a pinça homeostática no Rio Jaguaribe, né? Para deixar de correr o sangue do Ceará. Conclama quem é o presidente da República, né? Homens da pátria, salvai o Ceará. Então eu digo assim, você vê que é um tema atual. Leonardo Mota, Quintino Cunha, Soares Bucão, Otacílio Azevedo, Raquel de Queiroz, enfim, era uma infinidade de pessoas que compartilhavam da vida de Demócrito Rocha, das suas ações no jornal, dos seus encontros nas praças, no banco da opinião pública, das suas ações enquanto jornalista. A minha mãe dizia, mas o papai não era só isso, o papai era poeta, o papai era o jornalista, mas era o político, né? Aí o Paulo Bonavide disse assim, não, sobre isso eu não estou apto a falar, certo? Aí eu fui atrás de Moreira Campos. Moreira Campos, como é essa história do vovô? Poeta. Mas ele não se permitia a se aventurar demais em poesia. Talvez seja por isso que ele se preocupava tanto em promover os outros. Talvez ele gostasse até de estar no meio daquelas outras pessoas, mas ele entendia que a sua voz, em primeiro lugar, era a voz do jornalista. Ele era supersticioso. Por sinal, ele dizia que quando uma pessoa não fosse feliz numa casa, que mudasse, ao menos, se não pudesse se mudar, que se mudasse a porta de onde entrava. Algumas pessoas diziam que essa coragem que o Demócrito Rocha tinha para enfrentar as coisas se dava pelo fato dele ter conhecido uma vidente no passado e ela ter dito que ele nunca morreria nem a faca nem a bala. E dizia-se, você vai morrer na sua cama, você vai morrer rodeado dos seus familiares. Então, quando a vovó tinha medo que ele saísse, porque era perseguido na época, ele dizia, criança, não se preocupe não, que a mulher disse que eu não vou morrer, eu vou morrer na cama. Há muita gente que pensa em deixar a vida para... A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 afetou as exportações brasileiras de café. Quanto mais eu vivo, penso em viver. Antigas alianças foram rompidas também no cenário político. Para as eleições de 1930, São Paulo lançou Júlio Prestes como candidato, enquanto Minas Gerais, junto com as oligarquias da Paraíba e do Rio Grande do Sul, lançaram Getúlio Vargas. Júlio Prestes foi declarado vencedor. Mais um bocado. Os insatisfeitos iniciaram um amplo movimento de resistência que acabou se alastrando por todo o país. Por fim, Getúlio Vargas tomou o poder, iniciando o governo provisório e pondo fim à República Velha. Nós fizemos um movimento do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua em prol da participação do Brasil na guerra
ao lado dos aliados. E fomos numa passeata até ao jornal O Povo. Nós invadimos a redação e Demócrito, quando dissemos a que vínhamos, esse homem se levantou e aí eu vi a figura transfigurada de um patriota, de um democrata fervoroso. E ele abriu uma gaveta e cravou um punhal sobre a mesa e disse: entraremos nesta guerra para vencer uma ditadura totalitária. Foi um homem da comunicação à frente do seu tempo e, na época, no estado periférico. Ele fundou um jornal fincado, baseado em notícias, num período que todos os jornais, principalmente fora dos grandes eixos, mas também nos grandes eixos econômicos, eram jornais partidários, jornais de opinião, e ele criou alguma coisa muito inovadora, principalmente aqui no Ceará, que foi um jornal baseado em notícias, onde o que mandava, o que prevalecia era a informação. Ele teve essa percepção de que um jornal não poderia ser um jornal partidário, mas devia ser um jornal para orientar as pessoas, dar elementos para as pessoas pensarem. Não que não tivesse uma causa, né? Que ele foi um jornal que nasceu para combater a República Velha, mas era um jornal bem mais amplo do que aqueles jornais que existiam. Isso, para a época, principalmente para o Ceará, foi alguma coisa revolucionária. Para mim, foi a figura política que me colocou no jornalismo. Sem ele, eu não teria sido jornalista. Por dívida de gratidão, foi o livro que eu escrevi com mais entusiasmo, foi Demócrito Rocha, Uma Vocação para a Liberdade. Demócrito Rocha era um grande movimentador da cultura e das coisas aqui da cidade do Ceará. Não seria diferente quando aconteceu de surgir a primeira emissora de rádio aqui no Ceará, a PR9, de João Duma. E o papai, ele tinha uma admiração enorme pelo Demócrito Rocha. Foi um casamento de rádio com jornal. E passou a visitar regularmente João Duma e dar conselhos, inclusive a promoção de concursos. Meu pai, junto com meu avô, eu acho que eles deram uma grande contribuição para a comunicação no Ceará, porque eles eram pessoas comprometidas com valores éticos, né, com compromissos com a sociedade. Um dos acontecimentos da rádio PR9, que era a Rádio Clube, foi justamente a formação do grupo chamado Quatro Asas e um Coringa. Há quanto tempo não tenho de morar? Se é chuva, apanho chuva, se é sol, apanho sol. Francamente, pra viver nessa agonia, eu preferia ter nascido carnaval. Tinha um dos percussionistas que se chamava Melé. E Demócrito Rocha, vendo essa história, disse: por que não coloca o nome desse grupo de Quatro Ases e um Melé? E assim ele foi adotado e começou a fazer sucesso. João Duma indicou depois esse grupo, Quatro Ases e um Melé, para o Rio de Janeiro, para tocar na Rádio Tupi. E quando chegaram lá, pelo motivo de muita gente não reconhecer esse termo Melé, que era uma coisa muito mais nossa, eles passaram a se chamar Quatro Ases e um Coringa. Não pagava aluguel, nem não vaza ninguém. Morava um dia aqui, outro acolá. Leblon, Copacabana, Madureira, Irajá. A vida de Demócrito foi uma vida de sacrifício pessoal, porque ele dedicou toda a sua vida ao idealismo de fazer o bem à coletividade. Eu creio que o grande legado deixado por Demócrito Rocha foi o seu espírito, o idealismo, o senso de justiça, de liberdade, a sua coragem e objetividade. Ele teve o Ceará como a casa dele. Ele amava Fortaleza, a ambição do Demócrito sempre foi o Ceará,
O Demócrito amava o Ceará, amava o Brasil, mas ele era regional. Independente de ser o nosso avô, ele foi um líder extremamente convicto de como era importante trabalhar pelo bem comum, pelas pessoas, pela justiça, preservar a ética, ser responsável com os outros, não contra a violência. Então ele teve um papel muito importante no lado de construir uma sociedade melhor, mais justa. O seu desejo de cumprir o seu sonho, de construir o seu sonho na época, o seu jornal, que ele deixaria para as futuras gerações como uma forma de combater todas as injustiças sociais, de poder atender às necessidades do povo que o acolheu, o povo cearense que o abraçou. Mas o que ele era, acima de tudo, era um poeta, ele era um boêmio. Ele era o que nós chamávamos de antigamente o jornalista. É no jornal que o povo encontra o seu pão espiritual de cada dia. Quando o povo geme escravo, entorpecido pelas algemas do cativeiro, indiferente à violência paralisante do grilhão, o jornal é o sangue novo, forte e generoso a nutrir-lhe as células dormentes, a despertar-lhe os neurônios amortecidos, a ondear-lhe nas veias a torrente vigorosa e enérgica da revolta. O povo precisa de mais gritos que o estimulem, de mais vozes que lhe falem ao sentimento. Eis porque surgimos. Era homem pra chuchu, mas um dia no Oriente,